Daniel, capítulo 2, é o texto sobre o qual nós vamos meditar nesse encontro. Só relembrando aqui um pouco do panorama de Daniel. O autor desse livro se chama Daniel, é o profeta. Para quem que ele escreveu esse livro? Para o povo de Israel, o povo de Deus. Qual era o contexto que esse povo estava? Esse povo era escravo na Babilônia. Eles estavam no cativeiro. E Daniel escreveu para este povo com um propósito, um assunto principal. Ele trata nesse livro: a soberania de Deus sobre toda a terra. Esse é o assunto principal do livro de Daniel. E o propósito de Daniel, ao escrever esse livro para aquele povo naquela época, não era outro, senão trazer a este povo esperança. Esse é o objetivo dele com esse livro. O livro de Daniel tem 12 capítulos. E eles estão muito claramente divididos, metade e metade. A primeira metade, que é a porção que nós vamos explorar nesse acampamento, é uma narrativa histórica, onde ele narra fatos históricos. E a segunda metade, do 7 ao 12, são revelações proféticas, onde Deus dá para Daniel profecias acerca de acontecimentos futuros. Então, a primeira metade do livro fala de passado e a segunda metade fala de futuro. Só que o capítulo que nós temos aqui diante de nós, embora seja uma narrativa histórica, ele contém revelação profética. De modo que nós vamos, na pregação de hoje, ter um blend de narrativa histórica e profecia. E eu espero que seja uma bênção para nós. Como o texto é longo, meus irmãos, e a gente já disse isso ontem, nós não vamos poder nos ater a muitos detalhes. Nós vamos acabar pegando uma visão panorâmica do texto. Então, a minha ideia com vocês é fazer mais ou menos o que o Bruno fez ontem. A gente vai caminhando aqui por trechos, a gente anda um pedaço, faz algumas observações e assim a gente vai caminhando até chegar, com a graça de Deus, ao final do texto. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de nos fazer, mediante a fé em Jesus Cristo, novas criaturas. Obrigado, Pai, porque a todos aqueles que pela Tua graça foram alcançados, o Senhor tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do Teu amor. É por isso, Pai, e não por outro motivo, que nós aqui, mesmo habitando num país que está em trevas, estamos aqui tendo prazer naquilo que Te agrada, que é a pessoa do Teu Filho Jesus. Obrigado por tão grande obra de salvação que Tu tens operado no nosso meio, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem derramado sobre nós, e nós clamamos a Ti que nesse momento de reunião, Tu mesmo venhas, pelo Teu Santo Espírito, falar com cada um de nós aqui, pelo poder do Teu Espírito, de maneira individual, de maneira pessoal, como Tu bem sabes fazer, Pai. Edifica a Tua igreja e salva os perdidos. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala de um sonho que o homem mais poderoso do mundo, chamado Nabucodonosor, teve e o incomodou. E aí Deus levanta um homem chamado Daniel para revelar a Nabucodonosor este sonho. E nós vamos então começar a leitura do sonho em si. Faremos a leitura dos versos 1 a 13. A versão da Bíblia que eu uso é a ARA, Almeida Revista Atualizada. Caso você esteja com a Bíblia digital e queira mudar a versão para acompanhar, mas se não, pode ficar à vontade na sua versão também. Farei a leitura então dos versos 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico:
Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Este é o sonho perturbador de Nabucodonosor. Faremos aqui algumas observações. Primeiro, a data do acontecimento. Quando isso aconteceu? Olha ali no versículo 1. Se alguém achou, leia para mim. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Quando foi isso? Aproximadamente o ano 605 antes de Cristo. 2.600 anos atrás. Guarda essa informação porque ela vai ser útil para a gente mais à frente. O que eu percebo nessa primeira parte do texto, meus irmãos, muito evidente, é a tirania dos reinos deste mundo. Veja, versículo 5, 5 e 6, como é que o rei age. Olha o que ele fala. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Gentil, né? Sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Eu vou derrubar tudo, vai virar lixo, lixão a tua casa. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas. Este é o modus operandi dos reinos desta terra. Ameaça ou suborno? Violência ou compra? Pablo Escobar tinha a frase, né? Plata ou plomo? Conhecem? Ele chegava com os contrabandos para passar, quando um exército parava, a polícia parava, ele falava o seguinte: ó, você tem duas opções. Você pode aceitar um dinheiro meu e me deixar passar. Essa é a primeira opção. A segunda opção, você vai morrer. Você e a tua família. E aí ele começava a falar o nome das crianças do cara, estava lá na casa dele. Plata ou plomo. Esse é o modus operandi dos reinos deste mundo. Eles governam pelo poder do dinheiro ou pelo poder da coerção. É o que Nabucodonosor está fazendo aqui. E o Bruno usou uma expressão interessante ontem, ele disse: não tem almoço grátis. Sabe o que o Nabucodonosor está fazendo aqui? Ele chamou os caldeus, falou o seguinte: eu paguei 3 anos, bolsa integral, na melhor faculdade do mundo para vocês. Agora eu exijo que vocês me atendam. É isso que ele está fazendo. E perceba, meus irmãos, a intransigência deste rei. Porque o que o rei pediu era impossível de alguém atender. Ele queria que as pessoas lhe falassem o que ele tinha sonhado e depois interpretassem. Os sábios, nesse caso aqui, eles estavam com a razão quando eles diziam que não conseguiam fazer.
Mas, aonde o poder arbitrário manda, a razão não tem voz. Não existe racionalidade, não existe razoabilidade para quem está no poder e é um tirano. E nesse mundo, queridos irmãos, nós estamos sujeitos aos caprichos de governantes tiranos. Eu acho que isso, para onde você olha, você percebe isso, mas acho que ficou muito evidente para nós, por exemplo, na Covid, né? Fizeram o que quiseram. Fica em casa. Fecha sua loja. Usa essa porcaria dessa máscara. Eu lembro quando começaram a permitir que nós voltássemos ao culto. Eu lembro que eu e minha esposa, sentamos no banco, mas no banco tinha adesivos, 2 metros de distância. Aí chegou um irmão da igreja e falou, viu, você tem que separar da sua esposa, tem que sentar lá, porque a vigilância mandou. Falei, mas, meu irmão, eu dormi com minha esposa na minha cama agora. E eu vim no mesmo carro com ela. Eu entrei aqui de mão dada, meu irmão. Que sentido faz eu sentar a 2 metros de distância? Pois é, mas eles estão mandando. Nós, neste mundo aqui, nós estamos sujeitos aos caprichos dos tiranos que nos governam. Um exemplo, nós temos na presidência da República uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias por vários juízes diferentes. Ele foi descondenado e colocado na presidência. Por quê? Porque os poderosos fazem o que bem entendem. Veja, eu não estou aqui advogando a causa política. Não é isso. Eu só estou dizendo para vocês a tirania desse mundo. A maneira como as coisas funcionam. Nós tivemos a Olimpíadas no ano passado. E o Comitê Olímpico definiu que um homem que se sente uma mulher, ele pode lutar boxe com uma mulher. E se você questiona isso, você é nem sei o nome, homofóbico, transfóbico, não sei o que você é. Fóbico. As tiranias deste mundo nos impõem o que eles querem, porque este é o modus operandi deste mundo. E outra coisa que eu observo nessa primeira leitura, meus irmãos, é que nos reinos deste mundo não há paz. O que nós lemos aqui na narrativa, Nabucodonosor, o grande imperador, o homem mais poderoso do mundo, muito mais do que o Trump é hoje, muito mais. Nós vemos este homem, um autocrata. Ele era a lei, ele estava acima da lei, o que ele dizia era a lei. Este homem, poderosíssimo, indestrutível, riquíssimo, porém um homem sem paz. Porque nós lemos no texto, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. O homem mais poderoso do mundo, espírito perturbado, sem conseguir dormir. Isaías diz que os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, 20 e 21. Dinheiro e poder não puderam comprar paz para Nabucodonosor. Então o que ele faz? Ele usa outros recursos. Ele recorre aos sábios. Ele manda trazer à sua presença os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. A gente vê esses nomes na nossa cultura atual, e a gente tende a pensar, pô, chamou tudo os macumbeiros. Mas, meus irmãos, nós temos que entender o contexto deles. Essas pessoas aqui, os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, eles são as pessoas que foram formadas na Universidade da Babilônia. Eles são a elite da comunidade acadêmica. Eles são a elite do pensamento. Eles são a ciência.
E Nabucodonosor recorre a esses caras, mas eles não puderam resolver o seu problema. E olha, você pode ter certeza, eles se empenharam para resolver. Sabe por quê? Porque nós lemos no texto que tinha duas opções para eles. Se vocês me atenderem, vocês vão ser cumulados de riquezas e honras. Porém, se não me atender, sabe o que vai acontecer? Eu vou despedaçar você, Lucas. Então, platoplomo, eles tinham essa opção. Então, pode ter certeza, eles estavam bem motivados para tentar ajudar o rei, mas eles não puderam. Sabe por quê? Porque a ciência humana tem a sua limitação e não pode gerar paz de espírito. E os sábios, antes era o rei que estava sem paz, agora eles também perderam a paz. Porque nós lemos que saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Essa é a observação. Os reinos deste mundo não podem produzir paz. Nem para os governantes, detentores do poder, nem tampouco para os governados. E agora, vamos para a segunda parte do texto, verso 14 a 23, onde nós vemos Deus revelando o sonho para Daniel. Diz assim, 14 a 23, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Oh, meus irmãos, aqui o que fica muito claro para mim, na leitura desse texto, é que se no reino dos homens não há paz, no reino de Deus impera a paz. Enquanto Nabucodonosor, o rei rico e poderoso, lá no seu palácio, estava aflito e sem sono. Este homem, Daniel, mesmo ameaçado de morte, está louvando e bendizendo a Deus. Só há um modo de desfrutar paz no reino dos homens. Sabe qual é? É fazendo parte de outro reino. Eu lembro, o primeiro versículo que eu memorizei foi o Salmo 4. Foi a minha avó que me ensinou quando eu era criança. Um dia, eu não estava conseguindo dormir. E ela falou assim, filho, vem aqui que eu vou ensinar você um versículo para você ficar falando até você dormir. E ela me ensinou o Salmo 4, que diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E eu memorizei, irmãos, e eu nunca mais esqueci. Primeiro versículo que eu aprendi. E eu lembro dele com carinho da minha avó, que já foi e deixou esse legado. E eu ensino para os meus filhos e para minhas filhas. Só há uma maneira de desfrutar paz neste mundo, nestes reinos da terra. É fazendo parte de outro reino, o reino de Deus. Em paz me deito. Logo pego no sono. Nabucodonosor deitou e ficou fritando igual bife. O Daniel, mesmo ameaçado de morte, estava louvando e bendizendo a Deus. Somente o Senhor pode dar paz. A Bíblia diz, justificados, pois, mediante a fé, temos, sabe o quê?
paz com Deus. Você tem vivido inquieto? Você tem vivido com angústia de espírito, ansioso, perdendo sono? O dinheiro pode dar uma pequena ajuda. Talvez os cientistas, psicólogo, psiquiatra, coach, possa te dar alguma ajuda. E a ciência talvez possa te ajudar. Olha que interessante, irmãos. A palavra feitiçaria na Bíblia, e aqui a gente viu que Nabucodonosor chamou os feiticeiros. A palavra feitiçaria na Bíblia, no Novo Testamento, sabe como que é o original dela no grego? Sabe qual é? Pharmakeia. Da onde vem farmácia. Da onde vem fármaco. Então, se você está ansioso, está angustiado, o dinheiro talvez te ajude alguma coisinha. Os cientistas talvez te ajudem alguma coisinha. E a ciência possa te ajudar alguma coisinha, mas eu garanto para você, nada disso pode dar paz. Só Jesus pode dar a verdadeira paz. Ele diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, Lucas. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos dou, é isso que ele fala. Outra coisa que eu observo nesse texto aqui, nessa porção que nós lemos, é a importância da oração, né? O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não é isso que ele fala? E ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Não é esse o mandamento do Paulo? E não foi exatamente isso que Daniel fez? A hora que veio a ameaça, você vai morrer. O que ele fez? Fez conhecida diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Foi exatamente o que ele fez. E o que nós vimos acontecendo com ele? A paz de Deus. Não dos homens, não do mundo, não da ciência, não do dinheiro, não da medicina, não da farmácia. A paz de Deus guardou a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Tiago diz que se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem nada improperar. Foi exatamente isso que Daniel fez. Ele necessitava de sabedoria, ele pediu a Deus, e Deus o quê? Lhe concedeu. Porque ele é um Deus que não pode mentir. É um Deus que não pode negar-se a si mesmo. A importância da oração. A oração é um meio de graça que Deus concede à sua igreja. Até os irmãos da liderança aqui fizeram o livretinho para ajudar, o journal de oração, né? O devocional diário, enfim, para estimular os irmãos. Eu também preciso ser estimulado nessa área, preciso aprender a fazer como Daniel. Outra coisa que eu enxergo nesse texto aqui, irmãos, a importância da igreja. Porque, olha comigo ali no verso 17, quando Daniel recebeu o problema e a angústia veio, olha o que ele fez. Verso 17, Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus irmãos, a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para quê? Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. A igreja é um presente de Deus para o seu povo. Nós somos chamados a usufruir desse presente. Lembra da rainha Esther, quando ela estava numa situação semelhante? O rei, Naamã, né? Todo o povo dela ia morrer. Então ela ia entrar na presença do rei para pedir misericórdia. Só que entrar na presença do rei sem avisar é morte na certa. Então o que ela faz, irmãos? Vocês lembram? Ela convoca todo o povo de Deus: orem por mim. E eu vou. Se eu perecer, pereci. Mas orem por mim. E Deus deu graça. E a minha Esther, a minha filha Esther, eu falei da rainha Esther, agora vou falar da minha princesa.
Quando ela teve aquele problema, meus irmãos, os irmãos que são da nossa comunidade conhecem, ela quase morreu. A primeira coisa que nós fizemos, irmão, de noite, foi mandar mensagem para os irmãos, ora por nós. E eu lembro, irmãos, a minha filha teve um problema neurológico, ela teve parada respiratória, na UTI. Eu lembro que um irmão, que é neurologista, neuropediatra, e a minha filha tinha um problema cerebral. Um neuropediatra me ligou 3h30 da manhã. Ele ligou não para falar de medicina, ele ligou assim, irmão, eu estou ligando para orar com você. Oramos junto. Irmãos, a igreja é um presente de Deus para o seu povo. 15 dias atrás, eu estava no hospital. Eu tive uma pedra no rim. Quem já teve? Levanta a mão aqui. Del. Bom, né? Você já teve também, cara? Vocês sabem do que eu estou falando. Véi do céu. É terrível. É terrível. A primeira coisa que me veio à mente, mandar uma mensagem para meus irmãos, orem por mim. E aí, irmãos, a igreja ora. Eu vou contar um negócio, eu estava no mercado ontem, irmãos. Ontem. Encontrei um cara que era meu amigo de infância, 20 anos atrás. Eu não via ele fazia uns 10. Encontrei ele no mercado. E ele falou para mim assim, como é que está a Esther, a minha filha? Eu não encontrei com ele, fazia 10 anos que eu não via ele. Falei assim, porque eu faço parte da Assembleia de Deus e eu recebi no grupo de oração para orar para uma menina chamada Esther. Deus põe a igreja, irmãos, para atender a própria igreja. A igreja é um presente de Deus. O povo dele é uma dádiva dele para nós. Nós devemos aproveitar, nos deleitar nisso. Você tem amigos crentes a quem recorrer quando a coisa aperta? Você é uma pessoa que as pessoas recorrem a você quando a coisa aperta? Vamos usufruir desse meio de graça que o Senhor concedeu a nós, que é a sua igreja maravilhosa. E, irmãos, antes de nós passarmos para o próximo texto, nós falamos aqui que, enquanto Nabucodonosor estava aflito e sem dormir, o Daniel teve paz. Agora, o que foi que Daniel entendeu que lhe proporcionou essa paz? Nós temos uma dica. Na própria oração dele, olha comigo ali no verso 20 e 21, quando ele está orando, agradecendo a Deus, olha o que ele diz. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Sabe o que ele discerniu, irmãos, naquela visão? Sabe o que Deus mostrou a Daniel? Ele mostrou que ele, Deus, é o soberano. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Nada acontece fora da sua vontade, nada. E isso trouxe descanso a Daniel. Crendo na soberania de Deus. E nós, irmãos, quando nós estivermos neste mundo, com esses tiranos nos governando, sejam eles presidentes, sejam eles tribunais, sejam eles chefes, sejam eles professores, déspotas, sejam quem for, que estiverem acima de nós e abusando dessas autoridades, nos afligindo pela nossa vida em Cristo, pela fé, pela maneira como queremos viver, quando isso acontecer, saiba, todos eles, sem exceção, estão ali cumprindo os propósitos eternos de Deus, que são bons e visam o nosso bem. E um dia, nós vamos ver mais para frente, todos eles serão devidamente julgados, de acordo com suas obras. Então, depois que Daniel recebe o sonho de Deus, agora ele vai ser introduzido na presença do rei para levar o sonho, para levar a revelação para o rei. Versos 24 a 28. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação.
Então Arioque, depressa, introduziu na presença do rei, ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Até aqui. Aqui, irmãos, eu não sei se vocês perceberam um detalhe, mas a gente vê aqui claramente a diferença entre um homem natural e um homem espiritual. Entre um homem carnal e um homem de Deus. Esse cara aqui chamado Arioque. Arioque, olha no verso 25. Olha ali o detalhe. Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Vocês perceberam a malandragem aqui? Perceberam ou não? O rei estava desesperado por um negócio. Aí Daniel aparece para o Arioque, mas o Arioque, quando vai levar o Daniel, ele fala assim: rei, fica tranquilo, eu achei. Isso aí, meus irmãos, é o ser humano. Vocês somos nós. Sempre buscando a autopromoção. Sempre usando a língua para se gabar de grandes coisas. Esse é Arioque. Não tinha nada do que se gloriar, mas se gabou buscando a própria glória. Agora, em oposição a ele, nós vemos o Daniel. Meus irmãos, o Daniel, ele era o único homem do mundo que tinha a informação mais preciosa do mundo. Que o rei mais poderoso do mundo estava em busca. Ele tinha. Em outras palavras, o Daniel, ele tinha a faca e o queijo na mão. Chega assim: olha, rei, eu tenho o que você está procurando. Mas quem quer rir tem que fazer rir. Você tem que me ajudar a te ajudar. Mas não. O que ele diz? Ele diz: há um Deus no céu que revela os mistérios. Não há nada em mim, mas há um Deus no céu. E aqui ele corrige a teologia dos magos e dos astrólogos que diziam que os deuses não vivem com os homens. Há um Deus no céu que fala comigo. E aqui uma outra coisa que eu observo nesse texto. Olha comigo ali o verso 24. Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Sabe o que isso significa? Que o ímpio, ele é beneficiado pelo convívio com o crente. Os caras iam morrer. Mas Daniel... E um detalhe, eles eram dignos de morte, pelas coisas que praticavam. Não eram dignos nesse caso, porque o rei pedia um negócio absurdo. Mas eles eram idólatras, feiticeiros, macumbeiros, seja lá o que for. Não glorificavam a Deus, eles eram dignos de morte. Mas Daniel intervém e diz: não mata os sábios da Babilônia. E a vida deles foi poupada. O ímpio é beneficiado pelo convívio com os crentes. Como é bom viver com crente, irmão. Como é bom viver com o povo de Deus. Como é bom. E uma informação aqui. Esses mesmos caras que foram salvos pela intervenção do Daniel, hoje à noite, quando o Bruno expuser o capítulo 3, nós vamos ver que esses mesmos caras procuraram a morte dos crentes. Como é ruim viver com ímpio. Como é ruim, irmão. Como é bom viver com crente. Como é ruim viver com ímpio. Entendam isso. E a vida de vocês vai ser bem melhor. O convívio santo, a comunhão santa, né? Uma nação santa, nós somos uma nação santa, separada, feita nova por Deus. Né? E uma última observação nesse parágrafo, é no verso 28, o Daniel usa uma expressão chamada últimos dias. Há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Em outras palavras, ele está falando do final,
está falando do futuro, está falando para frente. Então, como eu disse para vocês no início da exposição, o nosso texto é uma narrativa histórica, mas ele tem um conteúdo profético. E a partir de agora, nós vamos entrar nessa parte do texto que fala do futuro, da profecia, do que ainda não tinha acontecido. Vamos ler versos 28 ao 36. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, ó que legal, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento as levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho. Este é o sonho. E aqui fica evidente, para mim, não sei se para você, a superioridade da palavra de Deus em relação a qualquer ciência humana. Olha no verso 26, na parte final, a pergunta que o rei fez para o Daniel. Ele disse assim: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: cara, a elite científica não pôde me responder essa pergunta. Você, um piá, vai responder? Um moleque? Um menino? Eu gosto muito quando Jesus, uma hora ele exclama ao Pai. E ele diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Irmãos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você tem 15 anos, não viveu nada ainda, mas teme ao Senhor, eu posso afirmar com a autoridade das Escrituras, você é mais sábio que o seu professor PhD que não teme ao Senhor. Deus ocultou este mistério dos sábios entendidos e o revelou ao jovem escravo de Israel, com o propósito de evidenciar a total incapacidade dos sábios deste mundo e glorificar o seu próprio nome por meio da vida de Daniel. Eu gosto muito quando Paulo diz o seguinte, não precisa ir lá, eu vou ler para vocês o que Paulo fala. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Sabe para quê? Para reduzir a nada as que são. A palavra de Deus é superior a qualquer ciência humana. E aqui eu faço uma aplicação a você. Você, no ambiente onde você estiver, mas principalmente no ambiente acadêmico, você será zombado pela sua fé. Você será chamado de tolo pelos cientistas. Porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, serão perseguidos. Você será de fato zombado pelos grandes deste século, mas eu garanto a você, ao final, eles é quem serão envergonhados. O salmista diz, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Ninguém.
Então Daniel revela o sonho para Nabucodonosor. O sonho é uma estátua enorme, enorme, extraordinário esplendor e terrível. Essa estátua tem uma cabeça de ouro, tem os peitos e os braços de prata, os quadris são de bronze e as pernas são de ferro. E os pés, ferro misturado com barro. Mas tem uma outra parte do sonho, alheia à estátua, uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos. Essa pedra cai nos pés dessa estátua. Toda a estátua vira pó e desaparece. E essa pedra cresce, se torna uma grande montanha e enche toda a terra. Este é o sonho. Agora, Daniel vai dar a interpretação. Versos 37 a 45. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos arteiros, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com lodo, com barro de lodo. Como os arteiros dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Não o que talvez seja, o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. É muito gostoso, irmãos, ler isso aqui e os crentes ouvindo já entenderem do que ele está falando. A estátua representa 4 grandes impérios mundiais, como Daniel está falando aqui. Só que, quando Daniel falou isso aqui, que ano foi, lembra? 605 a.C. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Quando ele falou, quem estava reinando? Nabucodonosor. 2.600 anos se passaram de lá para cá e nós temos uma vantagem histórica sobre Daniel. Porque Daniel estava antes, nós estamos depois. Nós podemos olhar para trás, para os registros históricos e concluir claramente do que Deus está falando aqui. Os 4 grandes impérios mundiais são, o primeiro, a Babilônia. A cabeça de ouro é a Babilônia de Nabucodonosor. Este império durou do ano 626 ao 539 a.C. E nós vamos ver, numa das exposições, a queda desse reino. O segundo império, os braços de prata, é o Império Medo-Persa. 2 nações se juntaram numa coalizão, os medos e os persas, por isso 2 braços, e eles derrotam Nabucodonosor e assumem o comando mundial. Esse império durou de 539 a 330, quase 200 anos. Quase não, 209 anos de império, de domínio. Depois deles, depois dos Medo-Persas, veio um homem chamado Alexandre o Grande. Alexandre Magno. Todos aqui já ouviram falar. Tem alguém que chama Alexandre aqui? Tem? Não? Pode levantar, irmão, não é pecado, não. Não tem nenhum? Alexandre o Grande. Em 13 anos, dominou o mundo inteiro, o Império Macedônico, ou o Império Grego.
O Império Grego durou do ano 330 até o ano 63. Ventre de bronze. As pernas de ferro. Um império que esmiuça, forte, que quebra tudo. O Império Romano, que assumiu o poder em 63 e foi até 476 depois de Cristo. Nos dias deste Império Romano, dos dois pés, no sonho, tinha uma pedra que caía naquele pé. E nós vamos falar dele. Eu quero só antes fazer algumas observações acerca dos reinos deste mundo, meus irmãos. É muito interessante, lá no versículo 31, ele diz que a estátua ela tinha, ao mesmo tempo, um extraordinário esplendor, maravilhosa. E, ao mesmo tempo, ela era terrível. Não é estranho isso? Ou a pessoa bonita ou ela é feia, né? Essa estátua era as duas coisas ao mesmo tempo. E assim são os impérios deste mundo. Por um lado, são de um esplendor maravilhoso. Veja as grandes potências mundiais. Você olha para aquilo lá, riqueza, tecnologia, progresso, conforto, luxo, belezas naturais, cultura, conhecimento, extraordinário esplendor. Por outro lado, as mesmas nações, poder militar lá na Lua, influência política, interferência filosófica, quer impor a sua maneira, opressão comercial. Por um lado, meus irmãos, os reinos deste mundo são esplendorosos e, por outro lado, terríveis. Outra coisa que eu observo acerca dos reinos deste mundo, eles se deterioram. Porque se você atinou para a estátua, são metais preciosos que vão perdendo o seu valor. Ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro, depois barro. Os reinos deste mundo se deterioram. Isso significa a progressiva degradação moral e espiritual dos reinos caídos desse lugar que nós moramos. E também, se você parar para pensar, embora sejam diferentes materiais, ouro, prata, bronze, ferro, todos eles compõem uma unidade, uma só coisa. E é interessante ser uma estátua, justamente a figura de um ídolo. Esses são os reinos desta terra. Tudo farinha do mesmo saco, para traduzir na linguagem de hoje. NTLH. Farinha do mesmo saco. Pode mudar alguma coisa ou outra, um viés ou outro, uma nuance ou outra, mas lá no fundo é a mesma coisa. Pobre do homem que confia a sua paz nos reinos deste mundo. Ele pode mudar o seu brilho, mas no final é a mesma coisa. E é interessante, irmãos, depois se você tiver essa curiosidade, nós estamos no capítulo 2. Deus deu esse sonho para o ímpio Nabucodonosor. Mas Deus deu esse mesmo sonho para Daniel, no capítulo 7, que nós não vamos expor aqui no acampamento. E fala dos mesmos 4 reinos. O quinto, 5, né? Porque tem mais um. E é muito legal o contraste, porque no capítulo 2, quando Nabucodonosor, um homem, um ímpio, vê esses mundos, ele vê, sabe como? Como pedras preciosas, como metais valiosos, ouro, prata, bronze. Sabe como que Deus descreve esses mesmos reinos no capítulo 7? Como bestas, como animais bestiais. Porque é assim que o homem vê os reinos deste mundo, como glorioso, e é assim que Deus vê, como bestas. Deus, meus irmãos, é soberano sobre todos os reinos da terra. É isso que nós estamos vendo aqui nessa porção. Ele remove reis, e é ele que estabelece reis. Ele. Lembra? Ele falou essas coisas no ano 600 a.C. Nós estamos no ano 2020 depois. E nada do que ele falou caiu por terra. Tudo que ele falou, nos mínimos detalhes, meus irmãos, se cumpriram ipsis literis. Nos mínimos detalhes. Isso deve nos levar a crer
no poder da palavra de Deus, na confiabilidade da sua palavra. O que ele disse, meus irmãos, vai acontecer. E olha, já muita coisa que ele falou já aconteceu. A cabeça de ouro já passou, o peito de prata já passou, o quadril de bronze já passou, as pernas de ferro, nós estamos nesse período. E nesse período, o texto disse, meus irmãos, que viria uma pedra sobre o pé desses pés de ferro. Justamente no Império Romano veio uma pedra do céu. Uma pedra não cortada por mãos humanas. Essa rocha, quem é, meus irmãos? É Cristo. Ele veio justamente nos dias do Império Romano. E esse mesmo Império Romano, o que fez com Jesus? O crucificou. E lá na cruz, ele começou o seu reino. Lá na cruz, meus irmãos, isso nunca os poderosos deste mundo poderiam sequer imaginar. Mas foi lá na humilhação de Cristo que ele levou sobre si o pecado de todo um povo dele, não do mundo inteiro, do povo que ele escolheu para o seu reino. E lá naquela cruz, o pecado de todo esse povo foi colocado em Jesus Cristo, aquele corpo santo que nunca tinha pecado. E Deus moe Jesus naquela cruz para punir em Jesus o meu pecado. E ele me perdoa, me justifica. E não apenas isso, meus irmãos. Lá na cruz ele fez algo muito, muito maior do que simplesmente, como se já fosse pouco, perdoar meus pecados. Além de perdoar os pecados de todo aquele que nele crê, ele faz algo muito maior, meus irmãos. Ele transforma essa pessoa. Ele tira o coração de pedra. Este coração destes déspotas que querem governar, que querem poder, que querem glória, que querem mandar. Todos nós temos um coração igualzinho de Nabucodonosor quando nascemos aqui. E lá naquela cruz, Jesus Cristo troca esse coração. Ele tira o coração de pedra, ele põe o coração de carne. Ele põe dentro de nós o seu espírito. E então farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Lá na cruz, Jesus Cristo iniciou o seu reino. E o sonho mostra que essa pedra ia vir uma montanha. Eram 12 apóstolos, 12 discípulos. Hoje só aqui nós estamos em 150. E no mundo inteiro já são milhões. Uma grande montanha. E a Bíblia diz, meus irmãos, que essa montanha vai tomar toda a terra. Jesus Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio se tornar a principal, a pedra angular sobre a qual todo o seu reino será edificado. A pessoa de Jesus. E quando ele voltar, meus irmãos, e ele vai voltar, ele vai esmiuçar todos os reinos dessa terra, até não sobrar nada. Este é o sonho. E esta é a sua interpretação. Fiel esta interpretação. E se nos últimos 2.600 anos, nenhuma vírgula da palavra de Deus caiu por terra, tenha certeza, todo o restante da profecia se cumprirá cabalmente. E aí o texto termina, versos 46 a 49, com Daniel sendo honrado pelo rei. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e lhe ordenou que se fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do seu rei. Não é maravilhoso, meus irmãos? O que eu vejo aqui é o cuidado de Deus com o seu povo. Aquele homem que estava para ser morto,
agora está sendo honrado. E aquele outro homem, acostumado a olhar de cima para baixo para as pessoas, agora está prostrado diante do embaixador do Rei dos Reis. E isso aqui, Nabucodonosor ajoelhado, é uma prévia do que nós teremos quando Jesus voltar, porque a Bíblia diz que quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A suma do que nós vimos na exposição, meus irmãos. Qual que é o resumo do que esse capítulo traz? O contraste entre dois reinos. Dois reinos que coexistem. Os reinos dos homens e o reino de Deus. Os reinos dos homens são reinos caídos, maculados pelo pecado e pela tirania dos homens. No reino dos homens não se pode ter paz, nem para quem governa, nem para quem é governado. Nos reinos dos homens, embora sejam diferentes entre si, eles compõem todos a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. E os reinos dos homens se deterioram com o passar do tempo, cada vez pior. Em contrapartida, o reino dos céus, ou o reino de Deus, ou o reino da luz, é um reino perfeito, marcado pela perfeita justiça, marcado pela graça, marcado pelo amor, marcado pela misericórdia, marcado pelo poder soberano do Altíssimo, marcado pelo justo juiz, pelo Cordeiro de Deus que entregou a sua vida pelo seu povo, um rei que morre pelo seu povo, sem precisar, porque amou. Olha a diferença. Nesse reino, há perfeita paz para os seus governados, para os seus súditos, mesmo em meio às tribulações. Nesse reino, esse reino de Deus, ele é diferente de todos os outros reinos humanos, de outra essência, feito não por mãos humanas, mas pelo poder de Deus. E esse reino está crescendo, e em breve tomará toda a terra. O ensino principal desse capítulo é, portanto, que Deus é soberano. Ele está no controle da história. Ele se utiliza de todos os players da política global para cumprir os seus propósitos, que são sempre bons, e vão terminar com o reino estabelecido de Cristo. Para a gente fechar, meus irmãos, qual que é a aplicação disso tudo para nós? Lembra, quem são os ouvintes originais? O povo de Israel, que estava sendo oprimido no cativeiro, vivendo como escravo de um outro rei. E o objetivo de Daniel era mostrar para esse povo que Deus está acima desse rei. E que Deus tem um final da história, que não termina ali. A mesma coisa conosco, meus irmãos. A partir do momento que você creu no Senhor Jesus, que você nasceu de novo, você entrou em outro reino. E agora, você é um peregrino nesta terra aqui, vivendo sob a opressão de governadores tiranos. Quando isso acontecer, lembre-se, Deus está apenas usando esses tiranos para cumprir os seus propósitos e estabelecer o seu reino. O nosso chamado é, portanto, meus irmãos, olhar para frente, olhar para cima, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É mediante a esperança no seu retorno, a certeza da sua volta e do estabelecimento do seu reino, que nós podemos viver firmes, como Daniel viveu, mesmo em meio a tantas circunstâncias difíceis como as que Daniel também teve. E eu fecho com um encorajamento do apóstolo Paulo. Entendendo todas essas coisas, eu termino usando Paulo com o seguinte imperativo para a igreja. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Assentado, quem que assenta? É rei. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Sabe por quê? Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Vamos orar?
Pai, te damos graças, Senhor. Como é bom fazer parte do teu reino, meu Deus. Muito obrigado pelo nosso rei. Nós o amamos, nós o adoramos, porque ele nos amou primeiro. Ele, sendo santo, levou sobre si a iniquidade de nós todos, Pai. As nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas nós sabemos que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados pelo caminho. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho e fazia o que bem entendia. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Muito obrigado, Pai, porque tu nos arrebanhaste num único rebanho. O povo exclusivo, de propriedade exclusiva tua, a igreja. Muito obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor siga abençoando esse acampamento, instruindo-nos acerca deste rei, acerca deste reino e acerca destes súditos que o Senhor nos deu para compartilharmos a comunhão contigo. É o nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém. Amém.